Aqueles que trouxeram Bíblia, por gentileza, abra comigo na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo de número 5 e o versículo de número 17. Hoje nós vamos falar um pouco sobre oração, que é a temática proposta pelos irmãos, e eu quero honrar aquilo que Deus colocou no coração da igreja. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo de número 5 e o versículo 17. A versão que eu tenho em mãos diz: orai sem cessar. Amém. Glória a Deus! Aleluia! Nós sabemos que o apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta, é muito provável que esta seja a primeira ou uma das primeiras cartas e livros que foram escritos de todo o Novo Testamento. E quando nós olhamos para esta carta, é muito importante nós ressaltarmos como foi a fundação dessa igreja e os resultados da pregação do apóstolo Paulo nessa importante capital da Macedônia. Porque vocês sabem disso muito melhor do que eu, que esta igreja ela foi fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele é acompanhado por um homem chamado Silas, por seu discípulo chamado Timóteo e também pelo doutor Lucas. É claro que Lucas é aquele que registra o livro de Atos dos Apóstolos. Então, a participação de Lucas nessa implantação da igreja, ela é um pouco escondida. E nós só percebemos que Lucas está presente ao lado de Paulo, Silas e Timóteo por conta da narrativa e da conjugação dos verbos que o escritor coloca quando vai registrar. Porque no capítulo de número 16 para trás, Lucas ele sempre vai conjugar os verbos na terceira pessoa do plural. Eles foram, eles estiveram, eles pregaram, eles oraram. Mas a partir do capítulo de número 16, Lucas ele começa a se incluir nos verbos de ação que ele está mencionando. Então ele sempre vai escrever: nós fomos, nós estivemos, nós pregamos, nós oramos, e assim por diante. Então o apóstolo Paulo, ele tinha por desejo ir pregar na Ásia Menor, mas o texto diz de uma forma muito clara que ele foi impelido pelo próprio Espírito Santo para não ir pregar na Ásia Menor. E ele entende o porquê, porque na madrugada ele recebe uma visão, e nesta visão um homem aparece dizendo: passe até a Macedônia e venha nos ajudar. Então o apóstolo Paulo a priori entendeu que Deus não o impediu de ir para o lugar que ele queria ir, para que ele ficasse no lugar em que estava, mas sim para que ele fosse para o lugar onde Deus havia direcionado que ele estivesse, que era para pregar na Europa. Então o apóstolo Paulo vai. E é interessante nós ressaltarmos a ideia de que quando o apóstolo Paulo vai pregar na Europa, ele está indo sob a orientação do Espírito Santo. Ele está indo porque ele decidiu obedecer a ordem do Espírito Santo que o mandou ir pregar naquele lugar. E é tão interessante quando nós ressaltamos essa questão, porque quebra aquilo que nós conhecemos como a teologia da retribuição. Se você obedece, Deus te dá uma casa. Se você desobedece, Ele te dá um câncer. Se você segue a palavra, Ele te dá uma promoção na empresa. Mas se você não segue a palavra, Ele te coloca em um leito de hospital. Porque quando o apóstolo Paulo vai, por obedecer à voz de Deus, a oferta que ele recebeu da agenda que o próprio Espírito Santo arrumou para ele, é que ele foi açoitado em Filipos, ele foi expulso de Tessalônica, ele foi enxotado de Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas e foi chamado de impostor em Corinto. Isso nos mostra que a vontade de Deus, ela é compatível com o sofrimento humano. Então existem razões ou coisas que nós iremos enfrentar e passar, que não é por conta de pecado, de desobediência ou porque desagradamos ao Senhor, mas sim porque coisas naturais da vida tendem a acontecer comigo e com você, e isso é uma coisa que nós não temos uma explicação aqui.
Então a Bíblia diz que ele vai, ele prega e ele retorna, mas ele deixa uma semente plantada. E essa semente que foi plantada se torna uma igreja fecunda, próspera, bíblica, que o apóstolo Paulo admirava, alegrava, amava e intercedia por esta igreja. Então, com a implantação da igreja na cidade de Tessalônica, nós podemos extrair pelo menos 3 lições. Em primeiro lugar, os planos de Deus devem prevalecer sobre a vontade humana. Em segundo lugar, a perseguição humana não pode destruir a obra da igreja. E em terceiro lugar, a porta que Deus abre nem sempre nos conduz por um caminho fácil, porém, nos conduz para um destino vitorioso. Porque por muitas vezes, o solo fértil da evangelização, ele é regado pelas lágrimas, suor e sangue daqueles que proclamam as boas novas do Evangelho. Então precisamos entender o contexto do porquê o apóstolo Paulo está escrevendo a carta que está escrevendo para a igreja que está na cidade de Tessalônica. Porque o apóstolo Paulo, ele pregou apenas por 3 sábados nessa cidade. E por motivo de preservação da própria vida, ele precisa sair, porque ele está sendo vítima de tentativa de homicídio. Estão perseguindo ele e tentando matá-lo. Então o apóstolo Paulo vai, prega, funda uma igreja, e depois de 3 semanas em que a igreja foi inaugurada, o apóstolo Paulo olha para a igreja e fala: gente, foi muito bom, mas eu preciso pegar a minha carta de recomendação e voltar para Jerusalém, porque eu não posso continuar como pastor dessa igreja. Então pense comigo, como fica a mentalidade de uma igreja que foi fundada e em 3 semanas perde o seu líder espiritual? Uma igreja que ainda não passou pelo seminário, não estabilizou uma escola bíblica dominical, não foi apresentado de uma forma ampla e com muito recurso os princípios básicos da fé cristã. Então, quando Paulo sai de Tessalônica, ele deixa uma igreja que possui um ponto de interrogação muito grande em sua mente de como se conduzir na caminhada cristã. Então, a priori, o motivo principal que o apóstolo Paulo usou para escrever esta carta foi sanar algumas dúvidas, algumas incógnitas que existiam na mente dos irmãos que congregavam naquela igreja. Então, quando ele deixa essa igreja debaixo de um clima de intensa e ferrenha perseguição, a Bíblia diz que ele não descansou a sua alma até encontrar-se com Timóteo na cidade de Atenas e saber que aqueles irmãos estavam firmes na fé. E o versículo de número 20 do capítulo 2 diz que Paulo nutria um amor tão grande por aquela igreja que ele chegou a dizer: sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então o apóstolo Paulo estava escrevendo para uma igreja que o amava e estava escrevendo para uma igreja que ele também amava. Então ele escreve por algumas razões e uma delas é: a pregação da segunda vinda de Cristo havia produzido uma situação anormal. Em segundo lugar, havia confusão acerca do destino final dos crentes na hora da morte. Em terceiro lugar, havia uma tendência a desprezar toda e qualquer autoridade legal humana que existia naquele lugar. E em quarto lugar, havia uma tendência à recaída na imoralidade. Mas em quinto e último lugar, que é aquilo que eu quero tratar-lhes convosco nessa noite, é porque naquela igreja havia sinais de divisão. Então, quando nós olhamos para o capítulo de número 5 e lemos do versículo 12 até o versículo 28, o apóstolo Paulo está apresentando alguns passos para cultivar os relacionamentos saudáveis que existem dentro da igreja. E é tão interessante porque ele deixa muito claro que a igreja é uma família em que os relacionamentos devem ser pautados no amor. E o nome favorito utilizado por Paulo para apresentar a koinonia, a comunhão e a relação que a igreja tem é a expressão irmãos. E ele usou esse título por pelo menos 60 vezes em suas cartas, e pasmem, das 60 vezes ele vai empregar o termo 27 vezes na primeira carta que ele escreve
aos irmãos que estão na igreja de Tessalônica. E a divisão era uma coisa que o apóstolo Paulo sempre estava enfrentando nas igrejas pelas quais ele passava. E a divisão é um negócio tão sério que certo dia a Bíblia diz que Jesus Cristo ele expulsa um demônio. E alguns que estavam observando a situação olham e pensam: este está expulsando o demônio em nome de Beelzebu, que é o príncipe dos demônios. E Jesus responde: como eu posso expulsar um demônio em nome de outro demônio? Porque um reino dividido não subsistirá. O que Jesus estava dizendo é que o inferno não se levanta contra inferno, demônio não luta contra demônio e Satanás não luta contra si próprio. Então, a divisão, biblicamente, ela é algo tão horrível que nem no inferno ela é bem-vinda. Que dirá dentro da igreja de Cristo? Então, Paulo estava escrevendo para ressaltar a importância de que quando os irmãos se reunissem para cultuar, eles precisavam ter em mente que aquele que está assentado ao meu lado não é o meu adversário, não é o meu oponente, eu não luto contra ele, eu não me alegro com a derrota dele, e eu não fico triste com a vitória dele, ao contrário, nós somos um corpo só. Aquilo que um membro passa, todo o corpo sente. Então, a alegria de um é a alegria de todos, a bênção de um é a bênção de toda a igreja. Então, o apóstolo Paulo vai apresentar 3 estágios dessa relação. Em primeiro lugar, a relação dos crentes com a liderança da igreja. Em segundo lugar, a relação dos crentes entre si. E em terceiro lugar, que vai do 16 ao 22, a relação dos crentes com Deus. E ele vai mencionar que neste relacionamento que a igreja tem com o seu Senhor, precisa incluir a alegria, a gratidão, a santidade, a santificação, o discernimento. E ele também destaca de uma forma muito inclusiva que é necessário que haja uma vida de oração para que nós venhamos manter a nossa relação acesa com o Senhor. Então, nesses poucos minutos que me restam, eu quero falar-lhe sobre as 3 lições da oração. Eu quero pregar um sermão textual falando sobre oração. Então, em primeiro lugar, a oração, ela precisa ser um hábito na vida do crente. O crente precisa transformar a ação de orar em um hábito cotidiano, uma prática diária que ele faça todos os dias da sua vida. Por quê? Quando o apóstolo Paulo diz orai sem cessar, o apóstolo Paulo não está dizendo que você deveria passar 24 horas por dia de joelhos dobrados, clamando a face do Senhor. Não é isso que Paulo está dizendo. Até porque a expressão sem cessar no grego é uma palavra só, a dialetos, que traduzido é constantemente, incessantemente. Então o que o apóstolo Paulo estava dizendo é que não pode haver um hiato entre a vida de oração na vida do crente. Então isso indica que a oração, ela precisa ser constante, ela não pode cessar, ela não pode acabar. A oração não pode tirar férias. A oração, ela não é uma ação exclusiva para alguns cultos da igreja. Até porque, se tem culto na igreja, eu oro. Se não tem culto na igreja, eu oro da mesma forma na minha casa, no meu trabalho, dentro do ônibus, a caminho da universidade, a caminho do trabalho. Mas a oração precisa ser uma prática diária. E por que devemos transformar a oração em uma prática cotidiana? É porque, em primeiro lugar e mais importante, para você que não sabe, não orar é cometer um pecado contra Deus. Você pode guardar os teus pés, você pode guardar a tua boca, você pode guardar os teus ouvidos, você pode viver uma vida irrepreensível diante dos homens, mas se você não ora, você está pecando contra o Senhor. Se você não ora, você está quebrando a sua comunhão com Ele. E a Bíblia diz isso de uma forma muito clara. Em primeiro livro do Samuel, capítulo 12, e o versículo 23, quando o profeta exclama: e quanto a mim,
longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Então não pecar é um pecado horrível. E de acordo com John Richard, ele diz que faz parte do desprezo da alma perdida pela pessoa de Cristo. Não orar é o mesmo que a apostasia em um filho de Deus. Não orar é mais uma forma de exprimir a incredulidade. Não orar é a mãe e companheira de todo o pecado vil. Como um bar é a mãe da embriaguez e a lascívia é a mãe do adultério. Não duvido de que não orar é em si pior que o assassinato, pior que o adultério e pior do que a blasfêmia. Então, pior do que orar de forma errada é não ter uma vida de oração diante do Senhor. E a prova mais clara que nós temos disso é que aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que nós olhamos e falamos, esse é o maior e melhor pregador que a igreja já teve, esse é o homem mais extraordinário que essa terra já conheceu. Sim, é dele mesmo quem estou falando, Jesus, o Cristo, aquele que nasceu em Nazaré, aquele que nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, exerceu ministério em Cafarnaum, morreu na sexta-feira e ao terceiro dia ressuscitou. Este homem, ele tinha uma vida ativa de oração. Jesus Cristo, ele tinha uma vida tão ativa de oração, que ele começa o seu ministério com oração. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22 diz, e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também Jesus o foi, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em uma forma corpórea de pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. Jesus, ele tinha uma vida tão afinca de oração, que ele considerou que a oração era mais importante do que pregar, ensinar e curar, porque Lucas também registra, mas agora, no capítulo 5, e o versículo 15 e 16 dizendo, porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem, e serem curadas de suas enfermidades, porém, ele se retirava para lugares solitários e orava. Então Jesus considerava que uma vida de oração era tão importante quanto uma vida de pregação e demonstração do poder do Espírito Santo através de sinais, prodígios e maravilhas que ele operava por onde ele andava. E ele considera que a vida de oração é tão importante que ele não só começa o seu ministério com oração, ele não só deixa claro que a oração é mais importante do que pregar, ensinar e curar, como Jesus deixou claro que para ele uma vida de oração era mais importante do que o próprio descanso e o próprio sono. Porque Marcos no capítulo 1, versículo 35 diz que, tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Lucas no capítulo 6, versículo 12 diz, naqueles dias retirou-se Jesus para o monte a fim de orar e passou a noite inteira orando ao Senhor. Ele literalmente deixava de dormir para poder orar. Ele literalmente deixava de descansar para ter um relacionamento através da oração com o Senhor que está no céu. E por que precisamos desenvolver o hábito de orar? É porque o hábito, ele torna a ação ultra circunstancial. Alguns meses eu conheci um rapaz que ele tinha o hábito de correr todos os dias das 5 da manhã
até as 5:30. E eu, que não tenho hábito, perguntei para ele: mas e quando está chovendo, o que é que você faz? Ele disse: eu vou do mesmo jeito. Eu perguntei por quê. Ele disse: é porque eu tenho hábito. E se eu tenho hábito de fazer, não dependo do clima para exercer aquilo que eu estou habituado a fazer. E quando você está doente? Eu tomo um remédio, corro um pouco menos, mas vou do mesmo jeito, só para não quebrar o hábito. Por quê? O hábito torna a ação ultra circunstancial. Então, quando eu digo que a igreja precisa desenvolver o hábito de orar, eu estou dizendo que a igreja, ela precisa ter a sua vida de oração pautada no nosso relacionamento com Deus e não nas coisas que acontecem ao nosso redor. Quem tem o hábito de orar, ele vai orar quando o celeiro está cheio de comida, mas quando não tem comida, ele vai orar do mesmo jeito. Quem tem o hábito de orar, ele vai orar na igreja, mas quando ele chega em casa, ele também tem uma vida de oração. Quem tem o hábito de orar, ele vai agradecer a Deus orando quando a porta se abrir. Mas caso a porta não venha a se abrir, ele vai orar agradecendo a Deus do mesmo jeito e dizendo que Deus é o nosso Senhor, provedor, cuidador e Pai, que cuida de todas as nossas necessidades. Então, uma igreja que desenvolve o hábito de orar é uma igreja que ora da mesma declaração que é feita no casamento, na alegria e na tristeza, na bênção ou na não bênção, tendo ou não tendo, na saúde ou na doença, recebendo ou não, podendo ou não podendo, ele vai manter uma vida de oração. Então, se a igreja, ela quiser ver os milagres de Deus retornarem para o nosso meio, nós precisamos primeiro retornar para o cantinho da oração. E isso me leva, pastor Marcos, a expressar a segunda lição sobre a oração. Porque, em primeiro lugar, a oração precisa ser um hábito na minha e na sua vida. E em segundo lugar, é a oração quem tem poder e autoridade para modificar coisas que o homem não tem poder e nem autoridade de poder modificar. Eu quero dizer que a igreja, ela tem uma arma que é mais poderosa que um tanque de guerra. A igreja, ela tem uma arma que é mais poderosa que uma bala que está na boca do canhão. E qual é a arma que a igreja tem? É a nossa oração. Porque quando os nossos joelhos tocam o chão, a nossa oração chega até o trono da graça de Deus e Ele pode modificar aquilo que está acontecendo aqui. Aquela igreja estava enfrentando uma perseguição muito grande, a ponto deles estarem questionando Paulo sobre o destino final dos crentes, porque o número de pessoas que estavam morrendo por perseguição dentro daquela igreja era muito grande. E é tão extraordinário que o apóstolo Paulo não está pedindo para que Deus venha aliviar o cargo, mas sim para que Deus fortaleça os ombros da igreja, para que prevaleça sobre toda e qualquer situação. Porque, irmão, com todo o respeito, mas são as necessidades extremas que até hoje têm colocado homens e mulheres de joelhos diante da presença de Deus. Porque às vezes a dor precisa ser presente para que a oração não se torne ausente na minha e na sua vida. Eu vou repetir: às vezes a dor precisa estar presente para que a oração não se torne ausente na minha e na sua vida. O apóstolo Paulo por 3 vezes ora dizendo: Senhor, afasta de mim este espinho. Ele ora várias vezes, mas de todas as vezes, 3, ele ora de forma intensa, de forma demorada, de forma angustiante, de forma desesperada. Senhor, eu preciso da tua graça. E a resposta é: Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que Deus estava querendo mostrar para Paulo é: Paulo, você não está entendendo, você está reclamando da dor, mas é exatamente essa dor que está te trazendo para a oração. Por quê? Que eu vou afastar de você, diz o Senhor,
aquilo que está te aproximando de mim. Eu vou repetir. Porque Deus vai afastar de você aquilo que está te aproximando dele. Então você está chorando, mas está orando. Você pode estar sendo provada, mas está de joelhos. A provação não mata a crente, ela aproxima ele de Deus. Então nessa noite dê glória a Deus do fundo da tua alma, porque o Senhor está dizendo: a oração, ela pode mudar essa circunstância. Porque quando Deus quer fazer algo grande no meio da igreja, Ele coloca no coração do povo o desejo de orar. E a igreja que mais viveu os milagres na face da terra foi a igreja primitiva. E a igreja primitiva era uma igreja marcada por oração. Em Atos capítulo 1, versículo de número 14, diz que todos unânimes perseveravam em oração. Capítulo 3, versículo 1 diz que os líderes da igreja, às 3 horas da tarde, iam para poder orar. No capítulo 4, versículo 31, a igreja está sob perseguição. E a Bíblia diz que quando a igreja ora, o lugar literalmente tremeu com a oração da igreja. O Espírito Santo desceu e eles saíram para pregar a palavra com ousadia, de acordo com o texto. No capítulo de número 6, versículo 4, os líderes espirituais entendem que a prioridade da igreja é se dedicar à pregação da palavra e também à oração. No capítulo 12, a Bíblia diz que Pedro está preso, mas o versículo 5 diz que a igreja fazia contínua oração por ele. E enquanto a igreja orava lá, Deus enviava um anjo para tirar Pedro da prisão. E pasmem, mas naquele culto, a resposta da oração literalmente bateu na porta da casa em que a igreja estava orando. E a menina olha e fala: gente, parece que o negócio foi mais rápido do que imaginávamos que iria ser, porque oramos aqui e Pedro já está lá na porta esperando para entrar e orar junto com a gente, porque isso é profético. Uma igreja que ora aqui, Deus tem autoridade de ir lá, resolver lá, curar lá, fechar a boca do leão, dar livramento, porque Ele pode operar através da oração. No capítulo 16, versículo 25, a Bíblia diz que Paulo e Silas estão presos porque eles estavam pregando o evangelho e expulsaram o espírito maligno de uma moça que era uma adivinha. Mas a Bíblia diz que eles estão lá, mas o mesmo Deus, Paulo acreditava que estava na sinagoga, dentro da igreja, na congregação, também estava com ele naquela prisão. Porque, irmão, o crente que é espiritual, ele entende que o culto, ele não é preso a 4 paredes, e ele nem se resume às 2 horas e 30 minutos que passamos reunidos dentro da congregação. O crente que é vaso, que é cheio do Espírito Santo, ele não depende do cardápio na internet que fala quem vai cantar, quem vai pregar para estar na igreja. Porque tem uma galera que é tão fria, que é tão vazia de Deus, que ele só vem para a igreja dependendo de quem vai pregar, quem vai cantar, quem vai estar. Mas quem é cheio fala: Senhor, não estou nem aí para quem vai pregar, o que eu quero é ouvir a sua voz. Não estou nem aí para quem vai cantar, o que eu quero é levantar a minha mão e te adorar. E o crente que é vaso, ele entende que ele está tomando banho e ele já começa o culto dele cantando os hinos da harpa. Ele se arruma e já se arruma falando em língua estranha, dizendo: eita, é forte, hoje o culto vai ser uma bênção. Ele chega aqui, dá glória a Deus, dá aleluia, levanta a mão, ele ora, ele canta, ele recebe a palavra. Mas quando o pastor dá a bênção apostólica, ele pensa: o que terminou foi a reunião, o culto não, o culto continua, eu vou levar ele para minha casa, para o meu trabalho. Ele entende isso. Então Paulo está orando e cantando hinos a Deus, e a Bíblia diz que perto da meia-noite o lugar tremeu, as portas das prisões se abriram, eles foram libertos. Além de ter libertação, o mais importante, houve salvação de almas naquele lugar, porque a oração, ela pode modificar
modificar situações. E eu creio por A mais B, irmãos, que é a oração de muita gente que você nem conhece, que está de joelhos pela tua vida, e é por esta razão que a sua vida está de pé, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Eu ainda creio naquelas mães que oram dizendo: Senhor, pega meu filho de jeito, traz ele para a tua presença. Eu ainda creio naquelas esposas, maridos, filhos que oram dizendo: Senhor, a minha família pertence ao Senhor, quem manda na minha casa não é o demônio do crack, não é o demônio da cocaína, não é o demônio da maconha, da prostituição. Quem manda na minha casa é o Senhor, e a minha família está na palma da minha mão. E eu ainda creio que às vezes em um culto como este, Jesus dá um pontapé lá na porta do teu barraco e fala: eu cheguei para colocar as coisas no lugar. Oh, bendito seja o nome do nosso Deus. Dê glória a Deus do fundo da tua alma, porque Ele te trouxe aqui para responder a tua oração e dizer: eu posso mudar o quadro da tua história, da tua vida, da tua família, porque Ele tem autoridade e poder para isso. Uma igreja que ora é uma igreja que abre as portas para a intervenção milagrosa de Deus. Mas em terceiro e em último lugar, porque eu preciso encerrar, primeiro, a oração precisa ser um hábito na vida da igreja. Em segundo lugar, a oração tem poder para modificar situações. Mas em terceiro e último lugar, a oração revela o quanto nós somos dependentes de Deus. É por isso que Adam Clarke escreveu, comentando sobre esse texto, dizendo: dependeis de Deus em cada bem, sem Ele nada podeis fazer. Senti a vossa dependência a todos os instantes, e sempre vos encontrareis no espírito de oração. E aqueles que sentirem essa atitude tão frequentemente quanto for possível, serão encontrados no exercício da oração. Por que que eu oro? Eu oro porque eu entendo que eu preciso dEle, que eu dependo dEle, que eu devo tudo a Ele, que a minha vida pertence a Ele, que a minha casa é dEle, que eu confio nele para tudo que Ele apresentar diante da minha vida. Deus, Ele é independente, e é muito importante ressaltarmos isso, porque em pleno século 21, tem crente que tem 300 anos de igreja, mas na cabeça dele ainda está: essa igreja só está de porta aberta porque eu sou dizimista nela, essa igreja só está de pé porque eu dou oferta todo domingo nela. Em plena, irmão, em plena culto que nós estamos, alguns pensam: se eu não for o pregador daquela noite, ninguém vai aceitar Jesus, a glória não vai descer, não vai ter batismo no Espírito Santo. Eu sinto em lhe informar, mas o dono dessa casa é Deus. É Ele quem está assentado em um alto e sublime trono, e acima dele não existe nada, exceto a coroa que está em sua cabeça. E enquanto Ele for o dono dessa casa, é Ele quem prega, é Ele quem canta, é Ele quem salva, quem batiza no Espírito Santo, é Ele quem passa com um bisturi espiritual e opera a cirurgia. Ele é o dono da casa, Ele é o dono dessa igreja. E quando eu digo que Deus, Ele é independente, eu estou dizendo que Ele possui vida em si mesmo, ou seja, Ele não depende de sua criação para absolutamente nada. Não me pergunte o porquê que Deus te escolheu, porque eu não sei. Não me pergunte o porquê Deus me chamou, porque eu não sei. Ele não precisa de mim, não precisa do meu dinheiro, não precisa da minha inteligência, não precisa de você para nada, mas pela graça dEle, antes da fundação do mundo, Ele escolheu aqueles que estariam em sua presença. Mas em contrapartida, Ele não depende de nós para nada, mas em contrapartida, até para respirar, eu e você precisamos dEle. Para quem se acha independente,
Agostinho de Hipona escreveu: Senhor, eu descobri esses dias que não foi a minha mãe que me amamentou, mas foi o Senhor quem me amamentou através dela. Olha o peso do que ele escreve: porque até o leite que existia no seio de minha mãe, foi o Senhor quem colocou lá para que eu pudesse beber. Você pode trabalhar, você pode estudar, você pode ter um excelente salário, mas quem paga o aluguel é Deus, quem coloca comida na mesa é Deus, quem coloca água no copo para você beber é Deus. É Ele quem abre a porta, é Ele quem fecha a porta, é Ele quem cala a boca do leão. Ele é o nosso Senhor. E é esse Deus que está aqui nessa noite, que te trouxe aqui para lhe dizer: tá com medo do quê? Quem cuida de você sou eu, quem te sustenta sou eu. E aí Jesus, em Mateus capítulo 6, ele fala: olha, por que vocês estão andando ansiosos com o que há vez de comer, beber ou vestir? E aí Jesus faz uma pergunta: por acaso não é a vida mais importante do que o corpo? E aquele que criou o corpo, por acaso não tem poder de sustentar o corpo que ele mesmo criou? Porque a gente crê que Deus é grande. Oh, glória. E ele é realmente grande. A ciência diz que existem mais de 93 milhões de anos-luz de quilômetros cúbicos de universo observável. Mas o nosso Deus é tão grande que com apenas a palma da sua mão, Ele mediu o universo inteiro, de canto a canto. O nosso Deus é tão grande que existem mais de 8 bilhões de seres humanos na Terra. Mas para Ele, isso é tão nada, que a Bíblia diz que todas as nações da Terra é como se fosse uma pequena gotinha caindo em um balde que está cheio de água. O nosso Deus, Ele é tão grande que a ciência diz que existe de 10 a 73 sextilhões de estrelas no universo, mas Ele conta todas elas, chama cada uma pelo seu nome. Ele é grande. Aí que está. Eu creio que esse Deus, pela palavra dele, chamou à existência o que não existe. Eu creio que este Deus, pela palavra dele, fez uma virgem gerar um homem santo que veio para morrer pelos pecados da humanidade e cumprir a vontade do Pai. Mas ao mesmo tempo eu não creio que um Deus que tem todo esse poder não pode colocar um prato com comida na minha mesa. Com todo respeito, mas a conta não fecha. E Deus está dizendo para alguém aqui: se o mais difícil eu fiz, por que o mais fácil eu vou deixar de fazer? Talvez você ainda não saiba disso, mas quem criou teu corpo no ventre da tua mãe foi Deus. Você não nasceu para vencer. Se você nasceu é porque você já venceu em Cristo Jesus. E Ele está dizendo para alguém: eu te trouxe aqui para acalmar o seu coração e dizer: eu estou no controle dessa situação. Aquieta-te, te acalma, porque sou eu quem te sustento. E só para que você saiba que a oração, ela tem um poder extraordinário, pastor Marcos. Eu estou me lembrando aqui, quando eu tinha 14 anos de idade, em 2015, era novo na fé, havia acabado de aceitar a fé. Jesus me tirou do lamaçal do pecado. Eu tinha padrinho no partido, usava droga, mexia com criminalidade, me prostituía. E um dia Jesus me tirou do lamaçal do pecado, me trouxe para a presença dele. E aí um dia eu lia na Bíblia Moisés clamando, o mar se abrindo e o povo passando em terra seca. Eu via Daniel sendo preservado uma madrugada inteira em uma cova que estava cheia de leões. Eu via Elias orando, o céu se abrindo, fogo caindo e consumindo o holocausto. Eu olhava para isso e dizia: Senhor, eu quero conhecer o poder da oração. E eu não sabia o que eu estava pedindo, irmãos. Porque quando a gente pede um milagre para Deus, primeiro Ele vai nos dar um problema. Porque não se pode obter um milagre se não for a partir de um grande problema. E eu lembro que eu estava na congregação,
já tinha alguns 8 meses de cristão. E eu lembro que no final do culto chegou a mãe de um amigo meu. E ela chegou desesperada, dizendo: eu preciso que vocês chamem o Zanardo, eu quero falar com ele. E ela disse assim: olha, foram lá na minha casa, colocaram a mão na cara do meu filho e falaram que essa madrugada vão tirar a vida dele. Eu ajoelhei, eu gritei, eu implorei, pedindo para que eles não fizessem isso. Mas eles falaram: mãe, não é a primeira vez que ele erra, e o sistema vai cobrá-lo dessa vez. E nessa madrugada a gente vai tirar a vida dele, para mostrar que aqui tem ordem, para mostrar que aqui a gente vela por aquilo que a gente fala. E ela disse que foi até a igreja para buscar uma ajuda, uma solução, alguém que pudesse ajudá-la. E ela disse: olha, eu sei que você era de lá, eu sei que você conhece eles, é parte da sua família, conversa, fazem eles mudar de ideia. E eu falei assim: tia, com todo respeito, mas existe algo que é muito melhor eu e você fazermos. E ela perguntou o quê? E eu disse: eu vou convidar o pastor. Aleluia. Nós vamos na tua casa. Glória a Deus. Aleluia. E nós vamos orar lá na sua casa. E a oração vai mover o céu para Deus dar o livramento para o teu filho. E eu sabia que Deus podia muito bem não responder a minha oração. Porque diferente do que pensamos, o poder da oração não está em quem fala, está naquele que ouve. E Deus não é sujeito à nossa oração, porque Ele não é empregado da igreja. E no íntimo eu dizia: Senhor, eu preciso que o Senhor faça a sua vontade e revele a sua glória em nosso meio. Oramos. Deus tomou uma irmã em profecia. Ela disse: essa madrugada eu vou dar o livramento para o seu filho. Eu duvidei 100% daquilo que a irmã disse. Eu falei: essa irmã, ela não foi usada por Deus, Deus não vai fazer nada não. Eu estou sentindo que o menino vai morrer essa madrugada. Eu fui para casa, continuei orando, acordei 9 da manhã, fui até a casa daquela mulher. Quando eu bati na porta, ela abriu, e ela abriu em prantos. Eu falei assim: pronto, mataram o menino. Ela disse assim: não, eu não estou chorando de tristeza, eu estou chorando de alegria, porque o meu menino está lá. Não tocaram em nenhum fio de cabelo dele, está lá te esperando. Disse que quer aceitar Jesus, porque Deus deu livramento para ele. Mas você não sabe o que aconteceu. Ela disse: Zanardo, deixa eu te contar a história completa. Nessa madrugada, era 3 horas e alguns minutos, quando aquele rapaz que disse que ia matar meu filho chegou até aqui. Eu pedi para Jesus abrir a porta no meu lugar. E quando ele voltou diferente. Porque na primeira vez tinha voz de autoridade, peito estufado, cabeça erguida, olhava no meu olho. Mas agora a voz dele estava embargada pelas lágrimas que caíam no seu rosto. Ele não conseguia nem olhar no meu olho, estava de cabeça baixa. Ele olhou para mim e disse assim: mãe, cancelamos a missão, porque tem alguém que guarda o teu filho, que é maior e mais poderoso. Ele disse: eu havia acabado de me trocar, a porta do quarto estava trancada. Quando eu abri a gaveta para pegar a arma e vir até a tua casa, a porta do meu quarto abriu. Um homem de branco entrou nele, colocou o dedo na minha cara e disse: não toca no menino, porque a minha igreja está orando por ele. Então recebe essa palavra nessa noite. Deus ouve a oração da igreja dele. Incline a sua cabeça, eu quero orar por você. Oh, bendito seja o nome do nosso Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Tu és o nosso Deus no céu, na terra, debaixo dela, no mar. E todas as criaturas prestam adoração ao Seu nome. Querendo ou não, tudo que o Senhor criou foi criado para Te adorar. Então nessa noite eu lhe peço,
pelo poder da sua palavra, Jesus, que foi pregada, pela autoridade dela, renova forças neste momento. Nós não só pregamos, mas nós testificamos nessa noite que a oração da igreja pode fazer o Senhor curar os enfermos. Oh, glória ao seu nome. Então meu pedido é: passa com um bisturi espiritual nessa noite. Opere cirurgias nessa casa, porque tu és aquele que é tão excelente, que a cirurgia que o Senhor opera nem cicatriz o Senhor deixa, porque é interna, porque tu és o nosso médico. Oh, bendito seja o seu nome, Pai. Visita, entra na casa de cada crente aqui. Passa lá com uma prancheta na mão e anota o que falta no celeiro, porque tu és o nosso provedor, Jesus. Tu és aquele que abre a porta, que fecha a porta, e é aquele que sustenta o crente para te adorar com a porta aberta ou fechada. Então eu lhe peço, cuida da sua igreja. Em seu nome nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Obrigado, glória a pastor. Deus, aleluia.